Hebreus capítulo 12, o verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador de toda a nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças pela tua palavra, pela tua graça manifestada na tua palavra, pela revelação que o Senhor traz na tua palavra, dando vida àquilo que está escrito, para que possamos viver a tua vida em nós, a tua vontade para nós, o teu bom propósito que o Senhor nos criou para viver na plenitude, por meio do conhecimento, da revelação e do entendimento, Senhor, da tua boa, agradável e perfeita vontade que se manifesta aqui, pela tua palavra. E hoje nós abrimos o nosso coração para recebê-la, para compreendê-la e para vivê-la, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã é segunda-feira, e para quem me acompanha nas redes sociais, a segunda-feira é o dia que eu abro a caixinha de perguntas, e nessa caixinha de perguntas eu procuro conversar com a igreja. Muitos mandam muitas questões, alguns fazem algumas ponderações, mas a maior parte das manifestações é de fato de perguntas que as pessoas têm, corriqueiras, sobre a sua vida, sobre coisas que às vezes na igreja não dá tempo de conversar, e ali então as pessoas mandam, e eu procuro ser bem objetivo, bem prático, simplificar o conhecimento, mas respondendo dentro da capacidade que Deus me dá. Se eu tenho, se eu não tenho, eu digo que não tenho. Se eu tenho, eu ajudo, porque o Senhor dá essa graça. Mas a principal pergunta, a pergunta número 1, a pergunta que eu mais respondo, a pergunta que mais me fazem, e todas as semanas essa pergunta vem 3, 4, 5 vezes, eu acabo respondendo uma, mas na caixinha tem várias, e a pergunta é: qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Este é o grande questionamento que eu tenho visto no dia a dia das pessoas. A maior parte dos crentes, a maior parte dos irmãos na fé, a maior parte das pessoas que nós conhecemos hoje, estão sem compreender ainda qual é o seu propósito, não entenderam ainda qual é o seu propósito. Eu entendo que de certa forma isso é complexo, e por ver toda semana essa pergunta e toda semana responder, eu estou entendendo que não basta 1 minuto de stories. Então eu vou tentar numa mensagem explicar um pouco sobre o propósito de Deus na nossa vida, como identificá-lo, como vivê-lo, como desfrutar desse propósito, como reconhecer qual é esse propósito do Senhor, e poupar inclusive energia. E a partir de amanhã, quem perguntar, eu vou botar o link da mensagem, assista essa mensagem. A primeira coisa que a gente precisa é definir o significado da palavra propósito. Hoje é uma palavra muito falada, muito difundida, muita gente se expressa com esta palavra, e de fato é uma palavra bonita, mas simples. Se você for no dicionário da língua portuguesa, propósito tem a ver com desígnio, tem a ver com intenção, tem a ver com um lugar a ser alcançado, tem a ver com um projeto, tem a ver com a linguagem que a gente usa muitas vezes no mundo corporativo, que na verdade é tirado do mundo, da questão da palavra do Senhor, e muitas empresas usam, que é a visão. Propósito é aonde você quer chegar, é aonde você espera chegar, é o lugar que você determinou como o destino. Isto é um propósito, e a palavra do Senhor diz que o Senhor tem um propósito para todos nós, que o Senhor tem algo pré-determinado, que o Senhor espera que nós possamos desfrutar do seu bom propósito.
e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o propósito do Senhor para todos nós é comum. Existe um propósito prioritário de Deus, que é para mim, que é para você, que é para os seus filhos, que é para todos aqueles que estão longe, que era para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E o propósito elementar do Senhor e prioritário é salvar a nossa alma do inferno. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer salvar. Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, com a intenção de salvar aquele que havia se perdido. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e destituídos foram da glória e da graça do Senhor. Mas, da glória do Senhor e pela sua graça, Ele nos alcançou. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, não vá para o inferno, não se acabe, mas alcance a vida eterna. Então o primeiro propósito do Senhor e mais importante é nos salvar. Nos salvar. Talvez até de nós mesmos. Que às vezes a salvação que a gente precisa não é de alguém que está contra nós. Nós somos os nossos piores algozes. Então a prioridade de Deus é nos salvar, e Ele vai trabalhar diligentemente para que, uma vez que estejamos nele, não nos percamos mais, possamos desfrutar e viver dessa graça da salvação eterna. Este é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós, ele é constituído depois da salvação. E depois desse ato da redenção, da justificação, e dessa conexão na videira verdadeira, agora Deus tem uma segunda etapa do seu propósito, que é comum a todos nós. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Me salvar. E uma vez que me salvou, me tornar um proclamador das boas novas do reino de Deus sobre essa terra. Todos nós somos chamados para proclamarmos o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Uma vez que fomos salvos, nos tornamos testemunhas dessa salvação. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas por toda a terra, disse o Senhor Jesus. Começou em Jerusalém, mas continua em Itajaí, por meio da igreja contemporânea. A mesma missão que a igreja de Jerusalém teve, de ser alcançada, de ser remida, de ser salva, de conhecer o seu Senhor, de ser autorizada pelo Espírito de Deus, e agora se tornar uma testemunha, é a nossa missão. Vivermos uma vida onde nós podemos proclamar a glória de Deus. Agora, pregadores do reino do evangelho do Senhor, muitas vezes se confundem, porque confundem a missão da propagação do evangelho de Deus com cargos eclesiásticos. A gente acha que ser pregador do evangelho é ter uma função na igreja. Isto é uma ferramenta também de pregação, mas nem todos nós fomos chamados para termos cargos eclesiásticos, mas todos nós somos chamados para pregarmos o evangelho. Todos nós. E nós somos os ramos. E o que você entende por ser o ramo? Porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos, aquele que estando em mim dá fruto, o pai poda, aquele que não dá fruto o pai corta, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, em mim vocês podem todas as coisas. E ele me disse: o que você entende por ser ramo? Porque muitas vezes as pessoas entendem que ser ramo é ser um diácono, é ser um evangelista, é ser um pastor, é ser alguém que tem uma função dentro da igreja, onde ele cumpre uma agenda semanal na congregação, e então ele está agora na videira. E eu disse a ele: para mim, ser um ramo, objetivamente falando, é estar ligado a Jesus, aonde o caráter de Jesus se manifesta na minha vida dia a dia, aonde o ensino de Jesus se torna
aquilo que é elementar. Ser um ramo é não ter a fonte, não ser o autor da vida, mas ser alguém que a vida se manifesta. Ser o ramo é cumprir-se a palavra que o Senhor Jesus nos ensinou através do apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo pela intenção racional de proclamar esta vida que está em mim, não apenas com um cargo eclesiástico, que bom quando ele vem, mas é sobretudo com o caráter de Jesus em nós. Até para ter cargo eclesiástico, Paulo vai ensinar a Timóteo dizendo que o diácono, que teoricamente dentro da função eclesiástica é o primeiro cargo, é aquele cargo de serviço, de ajuda, de auxílio, de recepção, o diaconato. Ele vai dizer assim, seja o diácono igualmente. Quando ele fala igualmente, ele está comparando, se você ler os versos anteriores, ele está falando do bispo. Como é que o bispo tem que ser? E a palavra diz que todos os elementos que um bispo tem que ter, são elementos de caráter cristão. Bem reconhecido pelos de fora, fiel à sua esposa, tendo seus filhos dignos, não ser apegado a nenhum tipo de desequilíbrio, ser alguém dado a uma boa cultura, consciência, comportamento. Aí ele vai dizer o seguinte: seja o diácono igualmente, ou seja, do mais alto ao menor, todos têm uma missão: proclamar o caráter de Cristo sobre a terra. É assim que nós nos tornamos pregadores do Evangelho. Talvez alguns aqui receberão do Senhor uma missão eclesiástica, glória a Deus, mas aqueles que o Senhor levantar como empresários nessa cidade também têm uma função no reino de Deus poderosa de manifestação e pregação do Evangelho. Uma mesa onde você se assentar, um negócio que você vai realizar. Tal como empregado, talvez, trabalhando numa empresa, você também tem uma missão naquele lugar. Você tem uma função de ser uma testemunha viva. Talvez você nunca vai poder abrir a tua boca para falar um versículo bíblico, mas a tua vida é uma Bíblia aberta. Por causa das atitudes, do comportamento, das decisões. Eu costumo dizer que quando a gente está na videira, e a gente recebe da seiva, e já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, nós sempre temos uma pergunta antes de qualquer decisão. Tenho que sentar para discutir alguma coisa com a minha esposa. O esforço é, como é que Jesus se assentaria nessa mesa? Tenho que fazer um negócio. O esforço é, como Jesus negociaria nesse momento? Tenho que responder a uma acusação. A pergunta é, como Jesus responderia? Tenho que lidar com um elogio. A pergunta é, como Jesus se comportaria? Se nós fizermos esse exercício diariamente, nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus e pregadores do Evangelho com a vida. É isto que é propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer levantar uma igreja que prega o Evangelho a todas as pessoas, com uma vida onde a vida de Jesus pulsa nela. O ensino de Jesus é elementar, a vontade de Jesus é prioritária. Estar na videira e ser um ramo nessa videira é alguém aonde a lei de Cristo é a lei da sua vida. Já não me importa mais o que os outros estão pensando, já não me importa mais nem mesmo os conceitos que eu tinha antes de ser tocado por essa graça. Agora o que me importa é o que Jesus pensa ao meu respeito, é o que Jesus pensa para que eu faça qualquer tipo de ação. Ou seja, quando eu estou nesta dinâmica da vida, eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus é esse: número 1, te salvar. Número 2, te tornar um proclamador, aonde tu e a tua casa serão alcançados pelo nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus e a tua casa será salva. Creia no Senhor Jesus e os teus serão salvos. Creia no Senhor Jesus e a vida que você está vivendo será uma vida onde o Senhor vai te colocar como sal da terra, como luz do mundo. Este é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que todo mundo seja salvo, que todos sejam alcançados. E nem sempre nós poderemos ter a oportunidade de pregar de forma formal. A mim Deus deu essa graça de poder proclamar. Deus me deu a graça de ter plataformas para pregar o Evangelho. E eu entendo claramente que a plataforma do domingo à noite não é a única.
Toda a plataforma que o Senhor me der a oportunidade, Ele me constituiu um evangelista e um pregador da palavra. Eu preciso pregar. Então Ele tem me dado a plataforma do domingo aqui, Ele tem me dado as plataformas digitais, Ele tem me dado plataformas aonde volta e meia eu subo. Às vezes tem a ver com política, às vezes tem a ver com encontros empresariais, mas aonde eu vou, eu sei que eu não vou como um político, eu sei que eu não vou como um empresário, eu sei que eu vou como uma testemunha viva do Evangelho do Senhor Jesus. E lá eu aproveito a oportunidade para pregar. Essa semana eu fui chamado para participar de um podcast que não tem nada a ver com religião, nada a ver com o âmbito religioso, fala para o mundo da música eletrônica, mas me deram a oportunidade, deixaram eu falar. Eu aproveitei a oportunidade para falar de Jesus, e eu tenho certeza que eu pude falar de Jesus a pessoas que não estariam aqui na igreja. Talvez antes daquela oportunidade nunca pisariam numa igreja, talvez tivesse um monte de pensamento, mas é a plataforma que o Senhor me deu. E a pergunta é: quais são as plataformas que você está pisando? Aonde você pisar a planta dos teus pés, ali o Senhor te dará como herança. E a herança que eu e você temos é o reino de Deus sendo plantado e edificado sobre essa terra, com uma cultura que nós já vivemos dentro do nosso coração. E aonde a gente vai, o reino de Deus tem que ser proclamado. Esse é um propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, se você quer saber qual é o propósito é esse. Agora tem uma questão elementar. A palavra do Senhor chama a igreja de corpo. Então todos nós temos esse propósito em comum: sermos salvos, sermos agentes de transformação, proclamadores desse testemunho. Agora, existe aquilo que é individual, que é particular. Eu já sei que eu fui salvo, o propósito está se cumprindo. Eu já sei que o Senhor quer que eu ministre, que eu pregue, que eu seja um proclamador. O propósito vai se cumprir. A questão agora é como. E aí entra uma grande dúvida dos nossos irmãos, porque são muitas as formas, as multiformes graças do Senhor e maneiras. Como eu disse para você, o propósito de Deus não é meramente eclesiástico, numa função sacerdotal e ministerial dentro da congregação. São várias as formas. Aonde nós vamos? Hoje eu ainda estava falando com o Guto e ele estava me falando sobre a sua ida. Vai ele, a sua família inteira vão para Portugal agora no próximo mês, vão morar lá em Portugal, vão tentar uma carreira melhor, uma vida melhor, uma educação melhor para os seus filhos, e tudo isso é nobre, tudo isso é lícito, mas eu dizia a eles: acima de tudo que a gente planeja para nós, tem um reino de Deus que é superior a nós, e para onde o Senhor nos envia, a gente tem que ter essa consciência de que nós vamos como proclamadores do reino de Deus. Então vão, cresçam, prosperem, sejam abençoados, mas não se esqueçam que lá o Senhor vai usar vocês para proclamar o reino de Deus, porque é para isso que nós somos chamados. E para mim isso é um cumprimento de uma promessa. Por isso que eu digo que Deus não ajunta aleatoriamente. Há 12 anos atrás, Deus me deu uma visão, onde o mapa do mundo acendia, e todas as nações que falavam língua portuguesa, que falam língua portuguesa, o Senhor disse que vai nos levar. Eu preguei essa mensagem para o grupo de cooperadores, assim, eu acho que nas primeiras reuniões de cooperadores, preguei para o Alan, falei isso para o Alan sobre essa visão. 10 anos depois, eu começo a perceber que o Senhor está enviando. Só nesse mês agora vão 2 famílias para Portugal, se ajuntar a outra que está lá já também. Todas saíram aqui da igreja, aleatoriamente? Não, é o Senhor produzindo algo. A gente só precisa estar atento, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo muita coisa, mas eis-me aqui, usa-me. E o propósito de Deus vai começar a se cumprir sobre a sua vida. Aquilo que é particular e a forma, o como você vai fazer, a minha oração é para que hoje o Senhor revele ao teu coração. Se você não sabe, se você não tem ainda claro sobre como, Senhor, é no âmbito comercial, é no âmbito imobiliário, é no âmbito político, todos os lugares. A igreja precisa tomar todos os espaços e territórios. A igreja precisa avançar. Agora você precisa ir aonde você foi chamado. E aonde nós fomos chamados, nem sempre é onde a gente quer. Mas se nós formos chamados, nós vamos viver a plenitude do Senhor. E aí eu gostaria de compartilhar com você alguns indícios que talvez vão te ajudar a entender se você está caminhando para o propósito de Deus sobre a sua vida. O propósito de Deus para acontecer na nossa vida, será necessário que nós tenhamos no nosso círculo 3 tipos de pessoas. Isso é fundamental para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. 3 tipos de pessoas precisam fazer parte do teu círculo.
Número 1, as que te vendem por qualquer preço. Elas são importantes. Você pode dar glória a Deus por quem está querendo te vender por qualquer preço? Não, né? Não dá ainda, né? Não entendeu ainda, né? Número 2, as que te defendem a qualquer custo. Número 3, as que não te vendem nem te compram, mas te julgam conforme a reta justiça. Essas 3 pessoas, ou estes 3 grupos de pessoas, depende o tamanho do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você tenha um que te vende aí por qualquer preço, está aí em torno da tua vida, você está orando para ele morrer, e você vai aprender que hoje você tem que orar para ele viver bastante. Um que te compra a qualquer custo, te defende a qualquer custo, e alguém que nem te compra nem te defende, simplesmente te julga com a reta justiça. Meu irmão, Jesus disse assim em Lucas capítulo 6, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Jesus estava falando para os discípulos que estavam vivendo o propósito de Deus para a sua vida, e aos discípulos que já estavam reclamando, pois é, mas tem gente que não gosta da gente, né? Aí Jesus está dizendo assim, se o mundo me odeia, vai odiar vocês também, porque o que vocês vão implantar é uma contracultura, aquilo que está imposto por Satanás, o mundo jaz dele, mas o bem vencerá o mal. Agora entendam uma coisa, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, porque assim eles trataram os falsos profetas. Meu irmão, um dos maiores sinais de que Deus me mandou fazer determinada coisa, muitas vezes não são os que aprovam, mas são os que desaprovam. Quando eu começo a fazer alguma coisa que eu sei que é propósito de Deus, e todo mundo começa a elogiar, eu pergunto para Deus, Deus, onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo fora, porque tem alguma coisa errada aqui, ai de mim se todo mundo falar bem. Jesus tinha Judas que lhe vendeu por qualquer preço, e foi fundamental para o cumprimento do chamado de Cristo sobre a terra, que era a salvação e a cruz do Calvário. Tinha os fariseus e os saduceus que lhe tentavam vender por qualquer valor, e todos eles serviram de forma importantíssima. Nós estamos vivendo como igreja um tempo muito especial. Mas eu fico me lembrando de quantas vezes coisas simples que nós queríamos fazer, decisões que nós tomávamos, levantavam-se 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, às vezes até mais, para dizer, mas por que disso? Por que daquilo? Para que isso? Para que aquilo? E começavam a dar no meio do povo relatórios de desânimo. E eu ficava pensando, mas não se trata de mim, é uma coisa que a gente vai fazer para o reino, a gente vai fazer para o Senhor, a gente está fazendo para o reino de Deus. E se eu tivesse parado por causa de crítica, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Isso é uma coisa que você precisa entender, meu irmão. Você não pode parar por causa das críticas. Jesus, quando diz assim, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, nos versos seguintes em Lucas 6, ele vai dizer assim, ame os seus inimigos. Ele prepara o território e diz assim, ame os seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Ou seja, nutre os teus adversários, estenda a mão e dê comida a eles. Cuidado com a mão, que eles são capazes de morder os teus dedos. Mas estenda a mão e dá comida. Por quê? Porque são os teus adversários que te promovem. Quando Deus quiser realizar o propósito dele na tua vida, ele vai levantar gente que fala mal, porque são os que falam mal que vão promover e provar que Deus está na sua vida. É assim que Deus faz. E você precisa entender isso, senão você vai passar o resto da vida reclamando, porque se levantaram contra mim. Porque o Senhor disse que ia fazer, mas agora tem um monte de gente duvidando. Meu irmão, o que você foi chamado para fazer, talvez nem a tua mulher vai acreditar, vai duvidar. Se ela estiver com você e crer que Deus está na sua vida, ela vai no mínimo não atrapalhar, mas ela vai ficar assim, deve estar doido. Noé, quando disse que ia chover, provavelmente a família pensou, deve estar doido. Mas Deus já falou com o pai outras vezes, vamos ajudar ele. Pelo menos não atrapalharam. Quando terminou, a chuva veio.
Tem coisas que Deus vai falar só com você e todo mundo vai duvidar. Pessoas vão duvidar e alguns vão se levantar contra. E este é um dos elementos para você ter a sua fé no Senhor. Jesus disse que a árvore, que a semente da palavra do Senhor, do propósito de Deus, que é semeado entre pedras, é o coração daqueles que quando recebem a palavra logo se alegram, mas não têm raízes em si mesmo. Ou seja, são aqueles que não estão na videira, não creem na promessa, não creem no propósito, não creem na palavra. Você já foi salvo pelo Evangelho, o Senhor já te salvou, o Senhor já tem te tornado um arauto da salvação, e o Senhor agora está te entregando um propósito que talvez alguns vão duvidar, e querer vender isso por qualquer preço. Isso aí não vale nada, não vai chegar em lugar nenhum, não vai dar certo. E aí diz a palavra assim: recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo. Na primeira tribulação, ou perseguição, por causa da palavra, desistem. Que palavra no domingo, Deus falou comigo. Pastor não tem nem cara de pastor, mas Deus usou ele. Ele não tinha como saber da minha vida, Deus usou ele. Aquele mal acabado. Aí chega na segunda-feira, a primeira treta, desiste. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus falar com você numa palavra poderosa, que você disser assim, ó, foi Deus que falou comigo, te prepara, porque vai vir tribulação e provação por causa da palavra. Vai ter gente que vai querer vender por qualquer custo, por qualquer preço. Vai ter gente que vai tentar desvalorizar. O inimigo vai tentar roubar. E na primeira perseguição ou provação por causa dela, se você desistir, você não vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Jesus disse que aquele que dá a fruto a 30, 60 e 100 vezes mais, é aquele que ouvindo a palavra, retém no coração e dá fruto com perseverança. Tem coisas que o Senhor está falando com você, que as circunstâncias dizem completamente ao contrário, que pessoas estão tentando desanimar, a gente está se levantando contra, mas não duvide nem esmoreça, porque isto é prova de que Deus está com você. Então somente creia e siga perseverando, porque você vai dar fruto a 30, 60 e até 100 vezes mais. Que você precisa da palavra de Deus e na fé nessa palavra, porque terão aqueles que vão te vender por qualquer custo, mas uma resposta de Deus para aliviar o teu coração nessa questão, são aqueles que Deus te levanta para te defender a qualquer custo. É uma resposta de Deus. Tem gente que Deus vai te levantar, vai levantar na tua vida, e que essas pessoas vão ser defensores da tua vida, do teu ministério, daquilo que você faz. E por que Deus faz isso? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Não há nenhum entre nós que vai conseguir viver plenamente o propósito de Deus sem ter dias de falhas, de tropeços. Só que tem dois tipos de pecado na vida do crente. Um a gente tem que tomar muito cuidado, o outro a gente vigia para não acontecer. O pecado da premeditação e o pecado acidental. O grave pecado que eu e você cometemos é aquele pecado premeditado, onde a gente procura até teologia para justificar, sabendo que está errado, porque o Espírito diz assim, ó, não procura teologia, você sabe que está errado, mas a gente insiste em justificar o erro e a premeditação do pecado. A gente prepara o terreno, esse pecado é perigosíssimo. Mas agora, o acidental, muitas vezes é inevitável. E aqui que está a importância daqueles que te defendem a qualquer custo contra aqueles que te vendem por qualquer preço. Quem te vende por qualquer preço, se você tropeçar, ainda que seja acidentalmente, vão tentar te destruir. Vão tentar desconsiderar qualquer coisa que você tenha feito, todo o bem que você tenha feito. Mas aqueles que te defendem a qualquer custo conhecem o teu coração, andam com você e sabem que por mais que você tenha errado, não foi algo consciente, premeditado, foi um acidente. Então eles estarão do teu lado para dizer assim, estamos juntos, vamos se levantar aqui, porque nós estamos juntos. Como eles são importantes. Lá em casa o meu fechamento é o Luca me defende a qualquer custo, não vai falar mal de mim para o Luca que você vai se dar mal. Sexta-feira agora nós fomos no Angelone, e aí estacionei o carro dentro do estacionamento do Angelone, lá no coberto. Na hora de sair, eu não vi aquela coluna pequenininha que tem do Angelone, de 2 metros por 3, dei com o retrovisor na coluna, quebrou o retrovisor. Na hora que eu bati,
A Elisa, meu Deus, amor, tu não viu? A Bela, ai pai, bateu. E o Lucas assim, também, o que essa coluna tem que estar fazendo aí? Tanta coluna, para que tanta coluna? Essa coluna não precisava estar aí. Acabou, me defende a qualquer custo. Ele sabe que foi um acidente. O pai dele dirige muito. Ele me defende. E como essas pessoas são importantes, elas animam o nosso espírito. Eu louvo a Deus por aqueles que estão conosco e que nos defendem. Porque enquanto tem relatórios de desânimo por aqueles que querem vender a qualquer preço aquilo que o Senhor tem nos dado, que é valiosíssimo, tem aqueles que estão dispostos a se sacrificar e a viverem a totalidade e dizer, nós estamos juntos até o fim. Porque sabem que foi Deus que levantou, apesar de nós. Eu não canso de dizer, nós temos tudo para dar errado, mas o Senhor com a sua graça e a sua misericórdia tem feito. Mas se tem algum mérito em nós, é o seguinte, esse mérito é, Senhor, nós não queremos, nós erramos, mas queremos acertar, nos ajuda a acertar. Tem gente que sabe que o nosso coração é assim, e os espias do mau relatório estarão, vão ficar tudo no deserto, mas sempre estarão, como eles são importantes, porque eles provam que Deus está conosco. Todas as coisas que nós fizemos até hoje como igreja, que eu quis fazer, sempre se levantou uma meia dúzia dizendo, vai estar errado, vai dar errado, aí dava certo. Não celebram a vitória, mas fica com uma cara de... E aí eles vão comprovando, não, Deus realmente está com eles. Porque nós ouvimos dizer que estava tudo errado, tinha até bons argumentos, mas olha aí, Deus fez dar certo. Tem coisa que tem tudo para dar errado mesmo. Na lógica humana e na razão humana vai dar errado, aí dá certo exatamente para mostrar que a glória é do Senhor, e o Senhor é o Deus do milagre. Jesus, quando veio ao mundo, e foi ungido, foi consagrado no templo, a palavra que Maria recebeu foi, ele será um sinal de contradição. O soerguimento e a queda de muito Israel, e será um sinal de contradição, ou seja, toda pessoa chamada para liderar é contraditória. As decisões, as atitudes muitas vezes serão contraditórias, é contra a lógica, mas tem coisa que Deus fala que é contra a lógica humana mesmo, é por isso que é sobrenatural, porque o natural não explica, meu irmão. E aí como são importantes aqueles que te defendem a qualquer custo. Nem um grupo nem outro grupo estão certos. Quem está certo mesmo é o grupo que não te defende por qualquer custo, nem te vende por qualquer valor, mas é o grupo que te julga pela reta justiça. Esse tipo de gente mantém a gente com os pés no chão. Esse tipo de gente serve de fato de um termômetro, porque você sabe que é gente que não fica te bajulando, nem é gente que fica te perseguindo, mas é gente que está apenas analisando com a reta justiça. É gente que vai te julgar, como disse Jesus, não julguem por motivos errados, mas julguem com motivos certos. É gente que caminha conosco e nos trata e reconhece que Deus está na nossa vida, mas não fica nos idolatrando, não fica enchendo a nossa bola, como são importantes. Mantém os nossos pezinhos no chão. Paulo disse assim, que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles recebiam a palavra que era ministrada, e quem estava pregando era Paulo, não era Fernando, era Paulo. Mas mesmo Paulo pregando, eles observavam a palavra, recebiam com alegria, mas iam consultar, para ver se o que Paulo estava falando estava na escritura mesmo. Como eu me alegro com esse tipo de gente, que não acredita simplesmente porque eu estou falando, mas eu estou falando e ele está consultando, julgando conforme a reta justiça do Senhor. Essas pessoas têm sido colunas nesse ministério, têm sido abençoadores, estão caminhando junto conosco, mas estão caminhando junto conosco todos por Jesus, não por homens, não por nós, mas por quem nós estamos representando e a quem nós estamos tentando alcançar o coração. É tudo sobre Jesus. Então, para você cumprir o propósito de Deus na sua vida, você vai precisar dessas 3 qualidades de pessoas. Gente que vai querer te vender a qualquer preço e que vai acabar promovendo o teu ministério. Gente que é uma resposta a esse tipo de gente, que são os que te defendem a qualquer custo. Eles vão estar brigando ali nas fronteiras, o povo deu uma bandeira de um lado, bandeira do outro.
e aqueles que estão julgando com a reta justiça. Vamos temperar as coisas, vamos moderar as coisas, vamos cumprir o propósito focado naquilo que tem que ser feito. Se você tem essas 3 qualidades de pessoa na sua vida, você já está bem próximo do propósito de Deus na sua vida. E aí, uma vez que você tem esse tipo de gente na sua vida, tem alguém querendo te vender a qualquer preço? Tem. Você pode dizer assim, não, tem, agora você pode dar glória a Deus por ele? Não. Você está entendendo como o teu adversário é uma bênção? Você tem na sua vida gente que te defende a qualquer custo? Você tem um Luca aí na sua vida também? Não. Você tem gente que te julga conforme a reta justiça, gente que não fica passando a mão na tua cabeça, nem tentando te destruir, mas te chama como um bom conselho, dizendo assim, ei, aqui parabéns, ei, aqui tu está dando uma cabeçada. Como são importantes. E aí, meu irmão, uma vez que você tem essas pessoas, você precisa dizer sim para o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa dizer, Senhor, então eu vou viver. E para você viver esse propósito, número 1, você precisa aceitar o propósito de uma vez por todas, sem exigir do Senhor mais garantias além daquela que Ele já te deu. E é aqui que muita gente está ficando pelo meio do caminho. Está exigindo muito mais garantias do que aquelas que o Senhor já te deu, meu irmão. As que o Senhor já te deu, ainda que sejam poucas aos teus olhos, são mais do que suficientes para você crer e pular para dentro de uma vez por todas. Tem gente que não vive o propósito de Deus por causa disso, fica pedindo muitas garantias além daquelas. Meu irmão, Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ele não sabia que Deus ia tornar ele o homem mais próspero da terra. Ele simplesmente foi pela palavra do Senhor, sai, e ele saiu. Davi, quando foi levar queijo para os seus irmãos, não sabia que Golias estaria lá para transformá-lo no amado de Israel. Ele simplesmente foi debaixo da garantia que ele já tinha de levar queijo. Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele não sabia que Jesus iria dar a ele as chaves do reino de Deus. Jesus só disse a ele assim, siga-me e eu te farei pescador de homens. Foi mais do que suficiente para ele largar o barco cheio e foi seguir Jesus. E um monte de gente pedindo um monte de garantia além daquelas que o Senhor já deu. Meu irmão, Efésios 3 diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que há em nós. Agora ele não vai te explicar tudo no início, e é por isso que a gente vive pela fé. Se o Senhor te chamou, já considere isso o maior privilégio da tua vida. E pula para dentro, meu irmão. Você não precisa de garantia maior do que a garantia do Senhor te chamando, ainda que Ele não tenha te prometido nada. Eu me lembro quando o Senhor nos chamou para começar essa igreja. Na semana que o Senhor chamou para começar a igreja, eu tinha uma proposta em cima da minha mesa, de direção administrativa do canal de televisão em Joinville, com um salário de 15 mil reais há 13 anos atrás. Estava bom ou estava ruim? Talvez isso reajustado para hoje dá quase 30. Acho que é um bom salário, né? E eu não consegui dizer sim, apesar da minha carne querer dizer sim, porque o chamado era muito mais forte do que a proposta que o mundo estava oferecendo. Também igreja dá dinheiro, claro que dá. Começa uma, vai lá. Começamos dentro da oficina. Por mais de 5 anos nem salário tinha, tive que devolver apartamento que eu tinha comprado. O carro tive que devolver, fiquei 5 anos a pé. Meu Deus, que desgraça não, não faltou pão sobre a mesa, não faltou experiências com Deus, não faltou cuidado, porque o Senhor é aquele que cuida. Agora não ficou o Senhor me prometendo grandes coisas, além da promessa de que Ele me disse o seguinte: Fernando, se tu for para uma praça pública eu vou contigo, e para mim foi mais do que suficiente. Eu não trocaria o que eu vivo hoje por aquele salário, mas eu precisei sair sem maiores garantias. Nós temos hoje em torno aqui de 8 ou 10 pastores integrais na igreja, que estão full time por causa da demanda da igreja. Todos eles, nos seus mundos corporativos, onde trabalhavam, tinham propostas que financeiramente falando eram muito mais viáveis do que está aqui dentro, mas eles vieram pela garantia que o Senhor lhes deu, e foi mais do que o suficiente. Meu irmão, quem nasce grande é monstro. O Senhor vai começar o reino de Deus sobre a sua vida,
através daquilo que ele chamou semelhante a uma semente de mostarda, que é a menor entre as sementes. Todavia, uma vez que é plantada e cuidada, torna-se uma grande árvore, onde os pássaros vêm se aninhar nela. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra uma pérola preciosa, um tesouro escondido sobre a terra, e uma vez que ele encontra aquilo ali, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo, porque encontrou um verdadeiro tesouro. Ter sido chamado pelo Senhor é um grande privilégio. Se você foi chamado, vem, além das garantias que você espera, por aquela que Ele já te deu, é mais do que suficiente para você viver a plenitude do reino de Deus e do teu chamado e do propósito, chegar no final da vida e dizer assim, ó, valeu a pena a decisão que eu tomei lá atrás, porque não existe lugar melhor do que viver o propósito de Deus para a sua vida. Número 2, uma vez que o Senhor te chamou, pula para dentro, sem garantias maiores do que aquelas que Ele já te deu. Número 2, uma vez que você pulou para dentro, desistir nunca mais será uma opção. É esse território fértil para a ação do inimigo, chamado dúvida, que faz com que você não consiga desfrutar a plenitude do propósito. Paulo disse aos Coríntios, de todos os lados somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos e abatidos. Olha que beleza que é o chamado de Deus. Mas no mundo você vai ser mastigado e tragado. Em Cristo Jesus nós somos perseguidos, mas de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Tem pressão, mas aqui dentro tem esperança. Ficamos perplexos, tem coisa que vai nos escandalizar, mas não desesperados, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Somos perseguidos, a igreja do Senhor será perseguida, mas não abandonados, porque aquele que nos chamou, a perseguição Ele sofre junto. Eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca mais vai andar sozinho. Somos abatidos, mas não destruídos. Tem dia de abatimentos, tem dia de tristeza, tem dia de decepção, tem dia de aflição. Nesse mundo vocês sofrerão muitas aflições, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sofre, mas não é abatido, porque aquele que te chamou, meu irmão, tem todo o poder, é o Todo-Poderoso. E todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalecerá. Então, para com essa desculpinha de qualquer coisa querer voltar atrás. Deus não chama covardes, Deus não chama frouxos. A todos aqueles que Deus chamou, Deus disse assim, seja forte e corajoso. Corajoso não é ausência de medo, mas é enfrentar o medo. Ser forte não é ausência da fraqueza, mas é confiar naquele que chamou. E o campo que o adversário tem é a dúvida, toda hora está duvidando. Orava para ter o que tem, e agora as dificuldades de gerir o que tem, está querendo fazer desistir do que Deus deu. Meu irmão, o propósito de Deus é uma construção diária, é um tijolinho todo dia, é você fazer todo dia o que muita gente está fazendo só de vez em quando. De repente a casa está edificada e alguém vai te chamar de sortudo, e você vai dizer, não, foi Deus comigo todos os dias. O pão de cada dia, a provisão de cada dia, o cuidado de cada dia, a revelação de cada dia, o trabalho de todo dia. 10 anos passa assim, ó. Um monte de gente distraída, um monte de gente duvidando, e você trabalhando diligentemente. Daqui 10 anos, meu irmão, você está vivendo uma vida extraordinária, e tem muita gente dizendo, vai dizer assim, ó, poxa, Deus é na vida dele, na vida dela. E o teu trabalho foi não desistir. O texto que a gente leu diz isso. Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Existe uma proposta do Senhor, alegria eterna. No meio do caminho tem as tribulações, mas pela alegria que lhe foi proposta, o que basta para nós é a proposta do Senhor. Qual foi a proposta que o Senhor te deu? Qual é a promessa que você carrega? Pela alegria que te foi proposta, suporte também a cruz.
Porque aquele que quer seguir, tome a sua cruz e siga. Tem cruz no meio do caminho, junto na caminhada e na jornada. Desprezando a vergonha, e por isso assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus disse assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, se assentará comigo em meu trono, como eu venci e assentado estou no trono do meu Pai. Meu irmão, essa proposta é mais do que suficiente para você não pensar nunca mais em voltar atrás, mas viver o propósito do Senhor para a sua vida que Ele te deu, e que é precioso e valoroso em nome de Jesus. Número 3, e a gente encerra. Quando Deus começar a fazer o que prometeu fazer, vai ser grandioso e extraordinário. E quando Deus começar a fazer, quem não compartilhar afunda. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava descontente, desanimado, porque o seu barco não havia enchido, e ele havia pescado uma noite inteira. E Jesus disse assim, viu ele lavando as redes, disse assim: vai lá em alto mar e lance de novo a rede. Ele disse: mestre, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou pescar. E diz a palavra que quando ele lançou as redes sobre as águas, a quantidade de peixes foi tão grande que ele precisou chamar o barco de João e de Tiago para lhe auxiliar, porque senão ele ia para o fundo com toda aquela quantidade de peixe. Porque quando Deus começar a fazer sobre a sua vida, não se trata só de você, se trata de você, dos teus amigos, das suas gerações, daqueles que fazem parte da sua vida, e é por isso que a gente compartilha, para não afundar. Aqui nessa igreja, nós estamos vivendo coisas extraordinárias no Senhor, porque eu entendi que não é sobre mim, é sobre nós. O Senhor tem ajuntado gente para viver um propósito que é comum a todos nós, uma chamada que é inerente a todos nós. E é por isso que a minha alegria é delegar, é delegar, é delegar, é delegar. E os líderes aqui dessa igreja, a mensagem que eles mais ouvem eu falando é: formem gente melhores do que vocês para assumir o que vocês estão fazendo, para que vocês possam viver um novo do Senhor e ainda mais extraordinário. Porque eu volto à mensagem da videira. A videira e os ramos precisam se estender, mas entre a raiz e um novo e a extensão do ramo precisa se formar algo novo, um broto novo. Quando nós entramos aqui, há 3 anos atrás, Deus me deu uma palavra: Fernando, os próximos 10 anos eu quero que tu trabalhe num movimento de transição do pastorado da igreja local, porque eu tenho outras coisas para você fazer, e você precisa trabalhar uma liderança local que assuma ali a igreja sede, para que você possa fazer as outras coisas que essa igreja vai necessitar. E meu irmão, eu estou vivendo o grande presente de Deus nesses últimos dias, e a tendência é me apegar a isso, mas o Senhor já trabalhou o meu coração bem trabalhadinho. Meu temor hoje não é o Senhor me convencer de que eu tenho que largar, mas é saber que aquele que vai assumir vai fazer melhor do que já foi feito, e não vai estragar nada do que está pronto, porque essa é a chamada do Senhor para todos nós. Aqueles que lideram, aqueles que estão vivendo coisas maravilhosas no Senhor, não tema compartilhar, meu irmão. O mundo diz assim, não revele o pulo do gato. Eu digo para você, entrega o gato de uma vez por todas, porque coisas maiores o Senhor tem para a sua vida. Coisas mais extraordinárias o Senhor tem na vida daqueles que compartilham conhecimento, compartilham sabedoria, compartilham das riquezas, compartilham do que o Senhor dá. Eu encerro essa mensagem com um testemunho que o Fernando me contou hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu estava no café conversando com o Fernando, ele estava me dizendo: eu fiz um negócio e eu recebi em dinheiro vivo várias notas de 100, muitas notas de 100. E aí eu saí do meu escritório e fui até o Banco Itaú para depositar esse dinheiro. E aí no meio do caminho eu passei na rua Ercílio Luz e tinha um homem cego tocando gaita. Alguém já viu aquele homem cego tocando gaita na Ercílio Luz? E quando ele passou, cheio de nota de 100 no bolso, ele sentiu do Espírito: dá uma nota de 100 para ele. E aí ele olhou assim para dentro da caixa, só tinha moeda e nota de 2, eu não vou dar 100 não, coisa nenhuma. E foi embora. E aí talvez você diga, que bicho avarento, né? Nós somos iguaizinhos. Deus fala conosco e a gente fica duvidando que foi Deus que falou. E aí ele foi para o banco,
Chegou lá no banco, ele começou a fazer bolinhos de 2.000. Depositou o primeiro bolo, depositou o segundo bolo, depositou o terceiro bolo. No quarto bolinho, ele fez um bolinho de R$2.500. Quando ele foi fazer o bolo, que ele foi botar, o Espírito Santo falou com ele assim: e o 100? Tu não vai dar? Aí olha como a gente é. Ele pensando, é coisa da minha cabeça. Vou fazer o seguinte, eu vou depositar. Às vezes, na contagem, a máquina devolve. Se devolver, eu sei que é para dar mesmo. R$2.500. A máquina devolveu uma nota de 100. Mas detalhe, quando ele pegou a nota, de todas as notas que ele já havia contado, que ele sabia que tinha, aquela nota de 100 era a nota mais nova de todas. E ele começou a olhar assim, botar na luz, porque o banco normalmente a máquina devolve nota rasurada, nota amassada, nota velha. Era a nota mais nova. É isso que eu acho maravilhoso na graça e na pedagogia do Senhor. Quando ele pegou aquela nota que ele começou a olhar, ele disse assim: meu Deus, eu não estou entendendo como é que pode, a melhor nota voltou. Aí o Espírito Santo falou com ele assim, ó: é porque o melhor sempre é para o Senhor. Ou Deus é Deus de prioridade, ou Deus não é Deus na nossa vida. E Jesus disse: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive enfermo e vocês me visitaram. Aquele homem tocando é uma representação de quem eu sou. Quando você fizer por ele, você não está fazendo para ele, você está fazendo para mim. Ele saiu numa velocidade descontrolada, botou a nota, e quando ele botou a nota, diz ele assim: eu não parei mais de pensar, eu fiquei o dia inteiro numa felicidade que eu não me contive, por Deus ter falado comigo, por Deus ter paciência, por Deus ter me ensinado, e por Deus mostrar na minha vida que quem é abençoado compartilha. Meu irmão, eu não sei qual é o valor que o Senhor está te dando, eu não sei quais são as coisas valiosas do reino de Deus na sua vida. Talvez não se trata de dinheiro, se trata de sabedoria, se trata de técnicas, se trata de ensinamento, eu não sei. Mas deixa eu te dar um conselho: se você quer viver o propósito de Deus, compartilha, porque o teu barco não vai afundar, vai se encher e não vai faltar, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Eu quero te convidar a ficar de pé então.